Fala galera, tudo tranquilo? Bom, no vídeo de hoje é uma análise do episódio, 4 da série Duna Profecia, Tá acabando, faltam só mais 2 episódios pra acabar a série, E um episódio muito interessante. Tivemos muitas revelações escondidas, E algumas coisas que ainda ficaram sem respostas no ar. Então vamos começar justamente falando sobre o pesadelo das irmãs, que é o comecinho do episódio, Bom, as irmãs começam a ter alguns pesadelos e esses pesadelos estão completamente relacionados à própria morte da Caixa e aos próprios pesadelos que a Caixa também estavam tendo. E essa irmã em específico, acabou vendo a própria mesma morte que a Doroteia teve, que foi pela própria Valia, que a gente viu isso lá no primeiro episódio. Ela até questiona ali na mente da Tula no final do episódio, falando que ela matou a Doroteia, que não sei o que, e isso pode vir à tona pra gente nos próximos episódios, até porque as irmãs, elas estão descrentes, e elas até estão duvidando da própria Tula, e das outras irmãs, e isso vai ser algo relacionado aos próximos episódios, galera. E bom, vemos a Casa Harkonnen ali com uma vidente, que no caso é a própria madre, a própria madre superior aí, sendo a própria vidente da Casa Harkonnen. Isso aqui é absurdo. Por quê, galera? A Casa Harkonnen, ela é completamente excluída, e que ironia, porque nós lá no filme de Duna, a Casa Harkonnen é uma das grandes casas, uma das maiores mesmo, Só fica ali brigando com a própria Casa Atreides. E que ironia, E bom, a Casa Harkonnen, ela é completamente excluída. Ninguém fecha com a Casa Harkonnen. Porém, a Valia, ela sabe o que ela tá fazendo, ela tem um plano, entende? Se ela agora vai ser a vidente da Casa Harkonnen, é porque a Casa Harkonnen vai crescer. E o plano inicial dela era justamente esse. Já que a Casa Richese, não está mais agora nativa depois da morte do filho e tal, e aquela ameaça que o Desmond fez lá no episódio 2... A Casa Harkonnen entrou no lugar da Casa Richese, no Alto Conselho. E isso aqui, com a própria Madre Superiora sendo a vidente da Casa Harkonnen, é muito grande, galera. É muito poderoso. A Casa Harkonnen, além de crescer muito agora, ela vai ser praticamente imbatível, entendeu? Por isso mesmo que outras casas já vieram fazer acordo com a Casa Harkonnen, que é fraca, que por enquanto, E que é completamente desrespeitada por qualquer outra casa, E também estamos vendo a própria Casa Corino se desmantelar. A própria princesa, em conjunto com o príncipe, que não fizeram, aquele acordo de traição contra o seu próprio pai lá no Alto Conselho, e tal, naquela área que ia ter muitas traições ali, A princesa e o príncipe não honraram com o acordo entre os dois e eles vão, obviamente, se resolver no próximo episódio. Porém, a Casa Corino tá completamente desmantelada. A princesa não quer o Desmond. A princesa no Alto Conselho foi contra a Casa Corino, entende? E isso aqui, galera, é também algo absurdo, porque isso aqui certifica pra gente o fim da Casa Corino muito próximo, muito próximo. Apesar de a princesa não ter grande poder ainda, tanto no Império, quanto no Alto Conselho, quanto na própria Casa Corino, ela já tá decidida que vai pra Irmandade, entende? Isso é um grande reforço até pra própria Irmandade e pra própria Valia Harkonnen, pro plano dela, Porém, ela não fechar com a sua própria casa e ainda chamar o seu irmão pra essa traição ao próprio pai, isso aqui, galera, é o próprio desfecho da Casa Corino. Se a Casa Corino acabou com a Casa Richese e não tem chance dela voltar pro Alto Conselho, é o fim da Casa Corino também o mais próximo. Por isso que nós nem sabemos o que é a Casa Corino lá no filme de Duna, entende? Eles vão cair em algum momento. E isso vai fazer a Casa Harkonnen crescer, E bom, naquela conversa que nós temos ali do Desmond junto com o Imperador, quando ele tá sentado queimando os papéis, é muito interessante, porque a gente vê a questão do Desmond versus a Valia, O Desmond contra a Valia é completamente moldado naquela cena ali. Por quê? Naquele momento ali, ele planeja o fim das videntes no próprio Alto Conselho. Quando ele der o seu discurso e quando ele for contra as máquinas pensantes lá no Alto Conselho, assim como ele fez e que ele já estava planejando há muito tempo, seria um embate direto contra a Valia Harkonnen e seria completamente o fim das videntes. Foi isso que ele planejou com o próprio imperador da Casa Corino, Se ele batesse de frente, se ele mostrasse seu poder e se ele fizesse o que ele fez lá no Alto Conselho, naquela reunião lá no Alto Conselho, poderia sim ser o fim das videntes, porque todas as casas veriam
que a Casa Harkonnen com a Madre Superiora não teria ali muito poder e não teria moral de bater de frente contra o Desmond e a Casa Corino, e as outras casas poderiam também tirar a sua vidente, porra. Se a Madre Superiora tá sem moral, por que eu teria uma vidente qualquer ao meu lado? Entende? O plano dele é muito sábio, o plano dele é muito forte, e o plano dele pode vir à tona, né, nos próximos episódios ainda maior, porque já teve começo aqui. Ele quebrou o plano de todo mundo nesse episódio, galera, e justamente ele quebrou o próprio plano do espadachim Atreides, né, que a gente viu, né, aquela questão ali do a resistência virar uma religião. A gente viu isso, né? Ele querer ser da resistência, fazer parte da resistência, atrair a Casa Corino os dutos ali de ventilação, que ele não consegue fazer isso, até porque o plano dele vai totalmente por água abaixo quando o próprio Desmond Hart, né, pega todo o pessoal da resistência e queima ali no Alto Conselho. Ele foge, porque ele não sabe o que fazer. A questão da resistência se tornar uma religião não funciona mais. Se ele rejeitou a princesa, se ele rejeitou o Império, agora ele precisa do Império. Se ele não tá com o Império, ele vai morrer em algum momento, entende? Então, ele precisa disso. Ou ele foge e cria a sua própria história sozinho, que é muito difícil, mas é uma possibilidade, ou ele morre na mão dos Desmonds, e por isso que ele fugiu, entende? E o Desmond já quebrou o plano da resistência aqui. A resistência acaba aqui, galera. Acabou nesse episódio a questão da resistência. E isso também pesa até pra própria Valia. Se a gente tava vendo o Desmond contra a Valia, bolando o plano ali do fim das videntes, a gente vê a Valia contra o Desmond também, né? Bolando ali o plano para essa questão, né? Do fim do Imperador, né? Ela salvaria o Imperador naquele ataque da resistência, mataria o espadachim Atreides, e isso daria pra ela uma moral gigante, e faria ela sim colocar um pé a mais dentro da Casa Corino e voltar a ter poder dentro da Casa Corino para ela ter os Harkonnens no poder. Porém, a gente vai ver no final do episódio que o plano vai mudar totalmente. Após tudo que o Desmond também fez durante esse episódio, né? O plano muda completamente. E aquilo que eu falei pra vocês, a Casa Harkonnen agora, né, tá com muito poder, galera. Tá com a própria Madre Superiora sendo a vidente deles. E o que isso vai ocasionar com a nova vaga no Alto Conselho? Novas casas quererem, né, se aproveitar da Casa Harkonnen. E é justamente o que a gente vê nesse episódio. Duas casas já vão conversar com a Casa Harkonnen, entende? Pra justamente colocarem ele contra o Império. E aqui muda o plano totalmente da Valia, porque o plano dela era justamente colocar os Harkonnens no poder, infiltrando-se dentro da Casa Corino. Agora mudou totalmente a rota, entende? Ela nem quer mais isso. Ela pensa na possibilidade de sim, a Casa Harkonnen crescer e os Harkonnens ficarem totalmente no poder pela Casa Harkonnen, entende? E ela começou a trabalhar nisso aqui. E com as casas agora pedindo, né, o esforço da Casa Harkonnen contra o Império, é o que ela vai fazer, entende? Em contrapartida, lá na Irmandade, nós temos as irmãs completamente domadas pelo medo. Quando a gente viu isso, né, sobre a própria Tula ali, mandando elas desenhar tudo que elas viram nos sonhos dela, e elas viram justamente o acerto de contas. O que seria o acerto de contas, galera? Seria a chegada do Deus, entende? Como as próprias irmãs falaram, né? O Deus está nos olhando, entende? E é justamente essa questão do acerto de contas, onde elas viram Arrakis, onde elas viram o Verme da Areia, e onde elas viram esse olho brilhando, um olho até meio azulado em meio à escuridão. O que seria isso, galera? É a profecia. Atreides, a profecia de Arrakis, a profecia de Duna, a profecia de Paul Atreides, entende? O olho azulado, é essa a questão aqui, sabe? Elas viram mais da profecia, coisa que por enquanto só a Valia tinha visto lá no primeiro episódio, quando ela ainda era da Irmandade, entende? Então isso aqui cara, é muito pesado. Isso aqui é uma coisa gigante, sabe? Elas estão vendo mais da profecia, elas estão vendo quão poderoso pode ser o Verme da Areia, e estão vendo uma mudança, o grande acerto de contas que vai chegar, né, por meio da própria Layla. E essa questão do medo, entende? O medo está domando todo mundo, seja a Tula, seja a Irmandade, seja as irmãs, elas estão sendo tomadas
pelo medo, entende? O medo tá tomando tudo ali, tanto que a Tula não conseguiu tirar elas daquele ritualzinho ali que elas estavam fazendo, desenhando, entende? Então, justamente, o medo tomou tudo, o medo tomou a Irmandade toda, e o medo tomou as irmãs. E a gente vai agora pro Alto Conselho, aonde todos os planos são quebrados, o plano que deu errado e o plano que deu certo. E a gente entra em vários planos, né? O plano que deu errado, tanto da princesa, que era trair o seu pai e que deu errado por causa do Desmond. O plano da resistência, que era matar o imperador e que deu errado por causa do Desmond, que foi atrás da resistência antes deles atacarem o imperador, né, com a questão das máquinas. E o plano também que deu errado da própria Valia, que era salvar o imperador no ataque das resistências. Se não teve ataque das resistências, não teve como salvar o imperador. E isso faz mudar totalmente a rota de todo mundo. Seja da princesa, que não tem mais agora o amor do seu pai, com certeza, porque, porra, ela quis trair o seu pai ali em pleno Alto Conselho e que deu errado por causa do Desmond. E o Desmond só ganha ainda mais moral com o próprio imperador, entende? E isso aqui, cara, faz do Desmond crescer ainda mais. O Desmond botou moral no Alto Conselho inteiro. Um soldado de Arrakis colocou moral no Alto Conselho de todas as casas. Colocou a casa Harkonnen, que tava com a Madre Superiora, pra baixo, galera. E, cara, vocês têm noção o quão poderoso é isso aqui, galera? O quão poderoso, apesar da gente ter visto a fraqueza do Desmond, né? Quando ele usa muito do seu poder, ele mostra a sua fraqueza, ele se queima também e deixou seu sangue de rastro, né? O que vai fazer agora a Valia treinar mais para as fraquezas do Desmond, ou seja, isso aqui é uma abertura, sim, para talvez uma derrota do Desmond, tá? O Desmond deixou uma abertura para uma derrota para ele no futuro. Porém, galera, a gente viu até um pouco mais desse poder do Desmond. Quando a gente vê que ele foi engolido pelo Verme da Areia, quando ele mesmo falou que ganha os poderes disso, né? Quando ele foi engolido pelo Verme da Areia, no momento que ele é engolido, a gente vê um ponto azul. E o que seria esse ponto azul? Tecnologia, robô, vida inteligente, robôs inteligentes, né? Essa questão, né, de robôs serem movidos inteligentes, né? E por isso explica até o porquê Desmond está tão focado em em destruir máquinas inteligentes, em destruir os robôs, né? Ah, mas foram eles que fizeram a grande guerra contra os humanos e destruiu a Terra, destruiu os humanos, beleza, ok, destruiu muita coisa. E poderia ser por isso que ele tá atrás, mas não é. Eu vou chegar mais nessa questão das máquinas inteligentes já, galera. E bom, Valia foi decretada, né, como ali a assassina do seu tio, matou seu tio, foi responsável pela morte do seu tio e estava completamente domada pelo seu próprio irmão, pelo espírito falso do seu irmão, que eu vou falar também daqui a pouco, né? E isso, como eu falei, faz grande parte até da mudança de rota da Valia. A Valia agora tá com a casa Harkonnen na sua mão, entende? Tá, apesar, né, com a morte agora do tio, tá na mão ali do seu sobrinho, né, e é o sucessor da casa Harkonnen. Não tá, é fake news, tá na mão da Valia. Ela é a Madre Superiora, ela é quem tem as visões e é ela que está no comando da casa Harkonnen. Se antes o plano da Valia era ter a casa Corino pra si e colocar os Harkonnens no poder lá na casa Corino, agora não. Agora o plano da Valia é crescer com a própria casa Harkonnen. A casa Harkonnen que não é respeitada, a casa Harkonnen que não tinha ninguém visitando, nenhuma casa visitava a casa Harkonnen. Agora nós temos visitas e agora nós temos Valia no poder, galera. E as irmãs estão completamente descrentes. E quando eu falo isso, eu não tô falando só da irmã que está junto com a Valia e que nem vai mais estar com ela, porque ela não acredita mais na Valia. E ela sabe totalmente o que a Valia está pretendendo fazer. E sabe que o lugar dela vai ser muito rápido, entende? Eu também digo das próprias irmãs da Irmandade, que não acreditam também na Tula, assim como a irmã que estava junto com a Valia não acredita na Valia, as irmãs da Irmandade não acreditam na Tula, sabem da verdade, e os pesadelos vão revelar isso pra elas. Vão revelar que quem foi responsável pela morte da Madre Doroteia foi a própria Tula, junto com a própria Valia, entende? Então isso vai ser revelado, as irmãs estão descrentes, galera, e isso pode causar rebelião dentro da própria Irmandade, né? E a questão das máquinas pensantes, galera, isso vai muito além do que a gente estava vendo. E isso pode ser o próprio fundo do poder, tanto do Desmond quanto da volta da Layla, galera. Isso aqui é absurdo. Isso aqui é muito absurdo. A própria Layla, ela volta à vida, ela é nascida de novo, né? E ela é a grande nascida de novo, a renascida da Irmandade, que a própria Tula falou.
não é à toa, ela é renascida por máquinas inteligentes, sabe? E isso aqui, galera, é muito pesado, isso aqui é escondido da Irmandade, entende? Máquina inteligente conseguiu trazer novamente a Layla na vida e é a responsável pelo poder do Desmond. Aquela questão do Desmond ter os poderes do Verme da Areia é completamente falso, galera. O poder dele vem de máquinas inteligentes e isso explica ele querer tanto recapturar máquinas inteligentes, matar quem tem máquinas inteligentes, porque provavelmente ele se recarrega com aquilo ali e é o que faz ele não morrer, porque quando ele usa o poder, ele fica fraco, ele também se queima, e usar uma máquina inteligente para se recarregar dá poder pra ele. E é também o que deu poder de volta à vida pra Layla, galera. E isso aqui é muito doido, cara. Porque aquela ali não pode ser, nem ser a Layla de verdade. Entende? Máquina inteligente é algo muito sério. É algo que causou a morte de muita gente. E é algo que fez a grande guerra, né, das máquinas contra os humanos aqui em própria Duna. Entende? Então isso causou a morte de muita gente. Causou o expurgo das irmãs para outro planeta, entende? Como a gente viu no primeiro episódio. Então, galera, é muito sério isso aqui, sabe? A gente pode estar lidando com uma pessoa que nem é a Layla. A gente pode estar lidando com esse ser metamorfo. Esse ser que a gente ainda não sabe o que é. Que a gente viu no final do episódio. Que veio, né, em forma espiritual ali, em forma física, como o irmão da Valia, que é o ponto mais fraco, o ponto que mexe com a Valia, é o seu irmão. Esse ser veio como seu irmão, o ser renascido, que também se transforma quando ele tá metamorfado ali, de Layla conversando com a Tula. Então, galera, Valia e Tula estão, ó, completamente bitoladas. Elas estão aqui, ó, estão entrando na mente delas, esse ser está entrando na mente delas, esse ser moldado pela própria máquina inteligente, que nós não sabemos quem é, esse ser renascido, é a Layla, é o irmão da Valia, não dá pra gente saber, galera, a gente vai saber só no próximo episódio, entende? E isso aqui é muito perigoso, galera, isso é muito sério, porque além da gente descobrir que os poderes do Desmond podem vir sim de máquinas inteligentes, tá aí, o ser renascido 2 vezes também pode vir de máquinas inteligentes. Comenta aí o que vocês acharam desse episódio, deixa o like, se inscreve no canal, tamo junto e é nóis, galera.